Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao 7º Data AI Talks. Muito bem, já estamos no 7º, hein, gente? Passou rápido pra caramba aí. Hoje numa instrução no cenário totalmente diferente. O primeiro encontro que é presencial, né? Nós estamos aqui no estúdio da SPM, nossa parceira de divulgação, de comunicação, e que eu inclusive tenho o prazer de também ser professor na SPM. Então, se você está buscando uma formação aí, querendo mudar e revolucionar a inteligência artificial, ciência de dados, está aí uma grande opção. SPM, obrigado pelo espaço, por ter mais uma vez aí contribuído, tá? Para você que é a primeira vez que está no Data AI Talks, lembrar que esse é um encontro que a gente consegue trazer especialistas de mercado de diversas áreas, né? Então, hoje, em especial, de um assunto que está aí no hype do momento, né? Principalmente no mercado financeiro, e a gente traz experiências de como que dados e inteligência artificial estão ajudando a escalar. Então, hoje, com certeza, vai te chamar muita atenção por esse conteúdo. Legal? Por hoje ser muito diferente, então, desde o local, aqui com um baita amigo, um baita participante, que logo vocês já vão saber quem é, também tem uma dinâmica um pouco diferente. Durante esse período, nós abrimos para perguntas. Então recebemos, gente, uma infinidade de perguntas, mas foram muitas perguntas. E não daria para, em uma hora, que é o padrão, uma hora e pouquinho, responder todas. Então, se você que participou, colocou lá na nossa landing page a sua pergunta, saiba que você vai ser respondido. Tá? Se não tiver aqui na gravação de hoje, nós vamos junto com o nosso time responder a sua pergunta, colocando ali de forma textual ou através de um áudio, como que deve ser tratado. E aí, obviamente, se tiver mais algum questionamento, vai ser um prazer aí a gente conversar. Legal? Então, muito bem-vindo. Eu sou o Rodrigo Martinez de Lima, sou CEO da Tech Intelligence e cofundador do produto Portal FDIC, o ecossistema do mercado de FDICs, de quando a gente fala de começo, meio e fim, dentro de toda essa esteira. E hoje, de forma especial, eu tenho um amigo aqui, um parceiro de negócio, uma referência de quando fala de duplicata escritural, que é o Vitor Lustre, nosso convidado aí, o CIO da CRDC. CRDC é uma parceira nossa, para todo mundo que está acompanhando aqui agora, novidades para os parceiros, para os clientes CRDC. Isso já está rodando, já está num papo, vai ter um grande diferencial aí quando a gente fala de inteligência artificial e dados como um todo, tá? Então, muito obrigado, CRDC, pela parceria. E Vitor Lustre, meu amigo, uma apresentação, não vou falar muito, se eu falar muito aqui, Vitor, aí você vai apresentar, eu vou ficar um tempo aqui apresentando, viu? Quem é o Vitor Lustre? Pessoal, eu queria agradecer, Rodrigo, pelo convite para vir aqui falar de um tema tão complexo, né, duplicata escritural. Bom, eu estou no mercado de fundos, FDIC, principalmente aqui desde 2006, então passei por algumas transformações aí drásticas do mercado, né, normativa mudando o tempo todo, o mercado evoluindo, cada vez ganhando mais segurança, e agora chegamos no tema da duplicata escritural, né, um tema que está em voga, muito falado, e vamos tentar fazer um bate-papo aqui um pouco diferente de tudo que está sendo dito, né, para trazer um pouco mais de novidade, trazer um pouco do aspecto do dia a dia para o pessoal. Não, legal. Então, obrigado. Você sabe o quanto a gente tem uma sinergia, parceiro de negócio, então vai ser maravilhoso. É você que está acompanhando aí agora, vai ser uma aula, viu, gente? O Vitor definitivamente é uma das referências de quando fala de duplicata. Tá? Você está criando muita expectativa, hein? Vamos com Não, calma. vocês vão ver que eu estou sendo verdadeiro. Tá todo mundo aí acompanhando que eu vou ser verdadeiro, tá? Vamos lá, eu vou estar em diversos momentos aqui olhando para o notebook, porque são muitas perguntas. Então hoje vai ser uma dinâmica que eu vou provocar com algumas perguntas, mas grande parte delas também trazendo as perguntas dos participantes, tá? Bem importante, assim, vamos sair desse campo regulatório para colocar na gente do dia a dia, né? Do que tem que ser feito de fato para ajudar as pessoas que estão aqui com a gente, tá? E eu gosto sempre de começar, então, com uma pergunta assim que mexe de fato, né? Nós estamos diante dessa, não uma forma de registrar uma duplicata, nós estamos de uma virada profunda de infraestrutura do cenário como um todo, certo? Com certeza, Rodrigo. Até tem uma confusão muito grande, tem muita gente que ainda pensa que é só um novo ativo, né? Só um novo recebível que entra aqui, como entraram ativos recentes. Mas a duplicata escritural é muito mais que isso, tá? Ela é um arranjo completo, de verdade. Ela cria um ecossistema novo,
né, totalmente integrado entre as partes, e aqui de fato a gente começa a ver as duas bordas funcionarem, né? A borda registro, que é a borda onde está ligado o agente financeiro, onde vão ser feitas ali troca de titularidades, agendas, consultas de agendas, né? O registro em si, e a borda escrituração, que é onde de fato onde nasce o ativo, né? Onde nasce o recebível, que é uma borda conectada à economia real. Então é que nós começamos a ver o ativo financeiro nascendo de fato lá na origem, né? Lá na empresa, lá na economia real. Então, por diversos momentos, você vai ver que para explicar a duplicata escritural, a gente tem que entrar de fato na transação inicial, que é o processo de compra e venda ou prestação de serviço como um todo, né? Então, é muito mais do que um ativo, é muito mais do que um modelo operacional, é um ecossistema completo que trata o ativo de sua origem até o seu pagamento, né? Até seu fim. Essa mudança ela é significativa. Nós vamos quebrar alguns blocos e o primeiro é do básico, né? Que eu acho que é importante. O nosso público aqui ele vai desde aquelas pessoas que não conhecem muito até aqueles que são expert para dar, tá? Mas eu quero trazer um pouco desse começo. Então é uma pergunta bem simples, bem simples. Se puder resumir em pouco tempo, o que é a duplicata? Afinal, o que é a duplicata escritural, né? E aí tem algumas perguntas que a gente vai daqui a pouco consumir, destacar, fala assim, pô, mas já existe a parte tal, o que muda de fato? Para a gente falar o que muda, o que estende, qual qualidade traz, enfim, qualquer coisa, eu queria pensar por leigo, o que é a duplicata escritural? Não, legal, boa essa pergunta, difícil explicar ela em tão pouco tempo, né? Porque de verdade é um processo bem complexo. Primeiro que a duplicata escritural ela não substitui a duplicata cartular que existe hoje, tá? Então as duas continuam convivendo, né? As duas existem, coexistem, mas a duplicata escritural, por essência, ela é um título escritural, né? O título escritural ele tem uma origem já, entre aspas, aqui registrado, né? Ele já nasce com um código e ele tem um controle único. Então você tem aqui uma unicidade garantida, né? A duplicata escritural é emitida na escrituradora e ela nunca sai da escrituradora. Diferente do que a gente está vendo hoje, que a gente está acostumado a ver com a operação de duplicata, onde você circula uma cártula, ou mesmo na duplicata digital, né, que é simplesmente a representação digital da cártula, mas esse ativo passa de mão em mão e esse ativo pode ter 2, 3 cópias, né? Não tem como você limitar essas cópias. Quando você vai para o arranjo da duplicata escritural, o ativo é emitido na escrituradora e ele nunca sai da escrituradora, né? Então a troca de titularidade acontece na registradora, é refletido na escrituradora. Então garante-se aqui que o ativo tenha de fato uma única cópia, né? Que é um código único, né? Então quando a gente fala de título escritural, basicamente a gente está deixando todo o aspecto físico de um título e está indo para o aspecto de controle, né? Então a duplicata escritural, muito resumido, simplificando muito, ela é um código e esse código troca de mão em mão conforme acontecem as operações. Maravilha. E aqui já tem eu já ia complementar, mas o Joaquim Ramos, obrigado Joaquim Ramos pela pergunta, é uma dos participantes que fez uma pergunta, Vitor, ele colocou assim, né, já combinando com a duplicata. Então, se a duplicata já é virtual há anos, o que muda na verdade com a escrituração? Eu acho que o principal aspecto, Joaquim, é muito boa essa pergunta de fato, porque ainda existe muito essa confusão, né? Mas acho que o principal aspecto é essa emissão centralizada. Então, voltando aqui, a duplicata digital, ela é simplesmente uma forma eletrônica, né, digital, de tratar um documento que é físico, né? Então, eu tenho uma duplicata, essa duplicata, de novo, circula de mão em mão. Em 2008, 2009, a gente começou a emitir esse título de forma digital, né, trazendo um modelo novo, que ainda existe, tá? Esse modelo não está sendo anulado pela duplicata escritural, mas quando a gente entra na duplicata escritural, eu tiro de novo esse aspecto físico, né, como eu comentei, e eu tenho uma emissão centralizada. Então, se eu pudesse resumir, muito resumido, tentando simplificar ao máximo a diferença entre as duas, é essa emissão centralizada que mantém a unicidade. Então eu não tenho mais a possibilidade de trocar uma cártula com o Rodrigo e uma outra cártula com o meu vizinho aqui. Nós teríamos aqui uma triplicata, né, como o mercado costuma comentar. A duplicata escritural não. Pela emissão centralizada, a escrituradora garante que aquela duplicata vai ter um único dono. Acho que esse é o principal aspecto, né? Eu troco a titularidade, eu troco o registro daquela duplicata, né? Eu posso vender uma segunda, uma terceira vez e isso sempre vai ser controlado ali na agenda de recebíveis pela escrituradora. Então, acho que a principal diferença é esse controle, essa unicidade.
Essa parte de... Esse ponto, eu gosto sempre de, em diversos momentos, a gente já conversa bastante isso, reforçar o quanto o dado, a confiança do dado sobre o ativo ela é super mega importante, né? Eu já visto agora porque é um código único, né, de informação. Então, para ter todo essa qualidade de fato, matéria-prima para análise de risco e qualquer ponto de automação, né? Bom, agora que a gente já entendeu um pouco, aí quem, obviamente, que está aí com a gente e não sabia do detalhe, já entendeu, vamos avançar bastante, mas eu acho que é legal agora trazer um pouco de como funciona em quem participa, né? Os atores ali na jornada como um todo. Essa proposta agora, Vitor, a ideia é mostrar dentro de toda essa jornada quem são os autores, tá? Eu vou começar também trazendo o Rafael Silva. Como são muitas perguntas, algumas delas eu já vou trazer para aplicar, né? E aí, dentro do Rafael Silva, Rafael, inclusive, obrigado pela sua pergunta. O Rafael, você falou que você é muito direto, né, nas respostas. O Rafael ele foi direto na pergunta. Tinha lá, gente, um campo no formulário que falou assim, ó, qual a sua pergunta, né, a dúvida? O Rafael falou assim, ó, como e quando? Mas o Rafael Silva, de novo, obrigado. Eu só mexi um pouco aqui, né, para falar assim, ó, em que momento o mercado está hoje e o que já precisa começar a ser preparado. Dentro dessa pergunta, se você puder trazer também, é claro que muda, a gente sabe suas datas, né, pré-definidas, que elas têm os ajustes, mas em que momento que nós estamos, então, o como e quando do Rafael? Primeiro, Rafael, acho que essa é a pergunta mais importante, o como e quando, né? É o que move o mercado de fato, é o que todo mundo está esperando para se preparar, né? Eu vou começar de trás para frente, depois vou falar um pouquinho sobre o arranjo, mas a expectativa do mercado é que a duplicata escritural comece ali a funcionar de forma definitiva no começo do ano de 2027. Então já tivemos algumas escrituradoras ali que passaram pela fase de homologação, né, de receber ali o atestado de aprovação. Agora nós estamos numa fase de produção assistida, onde acontecem de fato emissão de duplicatas da vida real, não é mais um teste, né, já é o produto sendo testado no mercado mesmo. E em 2027 a gente começa a contar ali a obrigatoriedade. Tá? Essas datas são flexíveis, depende de aprovações do Banco Central, mas se eu fosse aqui o cliente hoje na cadeira dele, eu estaria preocupado já a partir do dia 1º de janeiro de 2027. Tá? Essa é a data. Voltando para o arranjo, Rodrigão, como um bom italiano aqui, falo com as mãos, eu queria muito ter um quadro branco aqui para a gente fazer o desenho do que é isso. Até depois, se a gente puder colocar aí no vídeo o material, acho que fica muito legal. Mas vou tentar explicar aqui sentadinho, me contendo um pouco. Mas o arranjo da duplicata escritural é composto basicamente por duas bordas, né? Como eu comentei ali, a borda registro, que é onde estão conectados os agentes financeiros. E literalmente essa borda ela vai atuar ali como se fosse um cartório. Ela troca a titularidade do título, ela dá baixa naquele título, ela solicita que aquele título seja registrado, seja escriturado em nome de um terceiro. Então é onde acontecem os comandos vindos ali do agente financeiro, né? E a outra borda é a borda de escrituração, que, como eu comentei, está plugada ali à economia real, a borda do empresário. Aqui é onde começa a maioria das mudanças, né? Registro já está valendo há algum tempo, a própria CVM 175 para fundo já exige o registro, então acho que está todo mundo um pouco mais acostumado. Na borda da escrituração é que talvez estejam aí as maiores mudanças, né? Então tudo começa ali com o sacador, que para a gente aqui que está acostumado com antecipação de recebíveis, também pode receber o nome de cedente do momento da operação, né? Mas o sacador ali é a entidade que vai produzir ou que vai vender algo para alguém, né? Então ele é o dono do ativo financeiro que no futuro vai ser antecipado. Do outro lado da mesa de negociação, a gente tem o sacado, que é o sacado mesmo no processo de operação, que é quem compra ou quem se obtém, né, quem faz uso de algum serviço. Entre esses dois, nessas duas entidades, existe uma transação comercial que, quando ela acontece ali seguindo algumas regras que não foram alteradas, tá? Inclusive continua valendo a norma da duplicata de 1968, mas quando elas seguem ali esses padrões, elas podem gerar uma duplicata, podem gerar um recebível. Diferente do que acontece hoje no mercado, esse recebível agora é gerado numa escrituradora. Então aqui a gente tem a grande mudança, talvez a primordial de todo o arranjo. Esse sacador, né, o cedente, ele precisa obrigatoriamente contratar uma escrituradora.
Ele precisa estar plugado a essa escrituradora e antes de negociar o título, ele precisa emitir o título. Então ele fez ali a transação comercial, essa transação comercial vai gerar uma fatura, nessa fatura pode virar uma duplicata. E a partir do momento que ele cria essa duplicata na escrituradora, ela entra numa agenda e essa agenda vai ser utilizada pelo agente financeiro no momento de adquirir o recebível. Então, como eu comentei, ela é única, né? É uma única escrituradora. Perfeito. E todo o recebível está nessa agenda. E aí eu queria deixar aqui uma chamada para daqui a pouco a gente voltar na agenda, porque a agenda acho que muda bastante o fluxo de informações que você comentou aqui no nosso primeiro bloco de pergunta ali. Feita a contratação, então, dessa escrituradora, né? Emitida essa duplicata escritural, ela vai para a agenda e a agenda pode ser consultada agora pela registradora. E aí nós conectamos, então, a borda Economia Real com a borda Agente Financeiro. Todo agente financeiro pode contratar uma ou mais escrituradoras, né? Existe aqui uma interoperabilidade entre as, registradoras, né? Existe uma interoperabilidade entre elas. E através de uma registradora eu posso alcançar um título que está em qualquer escrituradora. Então, diferente da borda da Economia Real, né, que o sacador contrata uma única escrituradora, aqui o agente financeiro pode trabalhar com quantas ele quiser e através da sua registradora ele alcança qualquer escrituradora. Para ele comprar um recebível de fato, negociar, a operação muda bastante do que a gente está acostumado hoje, né? Hoje alguém manda um KNAB para alguém processa esse KNAB, gera os títulos, vai para um processo de assinatura, formalização e no final o título é de alguém. Aqui na duplicata escritural, o registro começa com um pedido de opt-in. Perfeito. Então, se o Rodrigo quiser comprar um recebível do Vitor, por exemplo, ele vai ter que pedir o opt-in do Vitor e o Vitor, aceitando esse pedido de opt-in, disponibiliza a agenda para o Rodrigo. Então, o Rodrigo vai receber ali de forma gráfica mesmo uma agendinha com todos os recebíveis disponíveis do Vitor para negociação. E o Rodrigo vai escolher quais recebíveis ele quer adquirir. Perfeito. E a partir desse momento, né, escolhidos os recebíveis e ali feita a aquisição do recebível, o Vitor vai ser comunicado. Então é importante deixar claro aqui até no dia a dia para todo mundo que não é uma operação de duplo comando, ou seja, a partir do momento que o Vitor dá acesso à agenda ao Rodrigo, o Rodrigo escolheu o título e fez a compra do título. Caso eu não concorde com essa compra no futuro, eu tenho que abrir um processo de contestação. Né, que é disponível no mercado. Então, fiz aqui essa compra, o Rodrigo fez a compra, na verdade, do recebível, a registradora vai solicitar à escrituradora a troca de titularidade e, a partir desse momento, a duplicata é do Rodrigo. E aí o Rodrigo pode acompanhar aqui o processo de pagamento, de cobrança, conciliação, que continua parecido com o que existe hoje no mercado, com diferença nos meios de pagamento, que a duplicata escritural agora tem 3 meios de pagamentos oficiais, né? O pagamento em 2 etapas, onde a escrituradora recebe o dinheiro do sacado e repassa esse dinheiro para o novo titular, né? Para o novo comprador do título. Aqui existe uma série de regras, tá? Então todo o dinheiro que cai na conta da escrituradora, ela tem um horário limite para repassar ao titular de propriedade. Se ela não conseguir encontrar o titular, ela tem que devolver. Se ela não conseguir localizar a duplicata, ela tem que revolver. Então tem um conjunto de regras aqui envolvido. Tem o boleto dinâmico, que é uma nova modalidade de boleto que nasce, e esse boleto é muito interessante porque ele troca de titularidade durante o ciclo de vida dele. Né? Mesmo que o sacado esteja lá com um boleto físico na mão, quando ele for fazer esse boleto ali, o pagamento na PCR, né, que é a administradora de boletos, vai ter a troca de titularidade e o dinheiro vai cair já na conta definitiva, né, na conta do titular definitivo. Esse, inclusive, é o modelo de pagamento que eu mais acredito, o modelo de pagamento que mais vai funcionar, imagino, no mercado. E continua existindo o pagamento direto. O pagamento direto pode ser por uma conta escrow, como o mercado está acostumado hoje, ou caso o sacado identifique qual é o novo titular e queira pagar esse título diretamente ao novo titular. Então mudam aqui um pouquinho os meios de pagamento, mas o processo de conciliação continua existindo como existe hoje com as registradoras, baixa de ativo, tudo isso é inalterado. Então um arranjo complexo, de novo eu queria ter um desenho aqui para mostrar isso exemplificado, mas tentando passar de forma resumida aqui por todo ele, deixando um pouco menos complexo, né? Nós temos 2 entidades aqui que daqui a pouquinho eu vou falar sobre elas, mas que tornam essa vida um pouco mais simples, principalmente para o empresário, né? Para a economia real, mas esse seria o grande resumo do arranjo de duplicata escritural. Não, perfeito.
o desenho, né? A gente não tem um quadro branco, mas esse desenho das posições, a gente vai deixar no vídeo, tá? A gente coloca no vídeo um link direto para o material para ter, a gente distribui para todo mundo ter. Vai ficar mais fácil de entender. A gente tem, o Vitor também tem muito isso, né? Explicação, a gente pega na lousa, começa a rabiscar, então, enfim, mas vamos liberar o material, tá? Aproveitando, já também falando desse arranjo completo, né? Tem uma pergunta muito legal da Rafaela Rosenberg, também aberta ao público. Obrigado, Rafa, já estamos particulares, Rafa, já, né? Já viramos amigos. A Rafa perguntou, na prática, Vitão, qual é a diferença entre escrituradoras e agentes de intermediação? Perfeito, Rafa. Acho que vai dar para encaixar bem aqui os dois pontos que eu não comentei do arranjo, né? Então, como eu expliquei ali, nós temos toda essa complexidade para resolver e nós temos de uma ponta um empresário, que além de toda a dor de cabeça que ele já tem hoje, agora ele passa a ter mais uma dor de cabeça, que é a emissão do título na escrituradora e toda essa negociação. Simplificando aqui, não falei sobre vínculo de nota fiscal, vínculo de boleto, mas ele tem agora um novo trabalho aqui na Duplicata Escritural, que não é pequeno. Somado com mais um monte de mudança que está vindo para o mercado agora para esse empresário, então a coisa ia ficar complexa para ele. Então criou-se aqui no arranjo um papel de intermediador, que é o agente de escrituração. Esse intermediador, ele age como se fosse um procurador desse empresário perante a escrituradora. Então Perfeito. É uma relação aqui entre o sacador, né, e o seu representante diante da escrituradora. É quase que um contrato de 3 pontas aqui, né, de 3 partes. Esse agente ele tem acesso para fazer qualquer coisa em nome do sacador na escrituradora. Então ele recebe ali um usuário e senha, vai poder operar, vai poder emitir duplicata, vai poder bloquear duplicata, vender duplicata, né, trocar titularidade, desde que ele tenha essa autorização expressa do sacador. Perfeito. Esse é o agente de escrituração. A escrituradora ela já é a entidade regulada, né, regulada pelo Banco Central, onde roda toda, onde está essa agenda do sacador. Então, ela é uma entidade de fato controlada, ela que faz a unicidade, ela que atribui um código à duplicata escritural. Perfeito. Então, ela é como se fosse a dona do livro onde está registrada a duplicata escritural. Deu para ficar claro? Acho que muda tudo, Rodrigo. Ele é bem impactado, né? Hoje o sacado ele é um passageiro na operação, né? Ele simplesmente ali, quando é notificado, quando recebe a informação, ele responde por ela. A gente sabe que a maioria das duplicatas hoje não tem o aceite do sacado, né? Então não tem essa formalização ideal. E agora no arranjo ele passa a ter um ambiente só para ele. Então literalmente agora ele faz parte da operação. Então, todas as duplicatas emitidas contra esse sacado vão ficar disponíveis num portal, né, um portal único entre todas as escrituradoras, não? Ou ele pode usar o portal da sua própria escrituradora de preferência, mas nesse portal ele vai ter acesso a todas as duplicatas emitidas contra ele. E ele vai poder fazer esse aceite, ele vai poder realizar contestações, ele pode saber para quem ele deve pagar a duplicata, né, caso ele queira usar um daqueles 2 métodos de pagamento, né, pagamento direto ou pagamento em 2 etapas. Então, de fato, ele começa a participar da operação. Ele começa a ter um cockpit ali para ele monitorar as emissões contra ele, cancelamentos contra ele. E todas essas informações compõem a agenda. Então, para o sacador, que está acostumado a operar no mercado, é excelente, é ideal que o sacado dê o aceite, porque isso pode no futuro trazer para ele melhores taxas, né? Criar a duplicata perfeita, que com certeza poderia ser comprada ali por um deságio menor, né? Por um risco menor. Então ele virou uma entidade agora, sempre foi, né? De fato, quando você olha a normativa da duplicata escritural de 68, ele sempre teve esse papel, mas ele não tinha como ocupar esse papel, era muito informal. Hoje ele tem um portal, então ele tem a formalidade ao lado dele. E claro, né, eu acho que esse é um papel até dos sacadores, dos agentes financeiros, né, factories, FDICs, de deixar isso claro para o sacado, né? Quanto mais ele participa do arranjo... Ativo mesmo, né, em todo o fluxo, né? Com certeza. E é aquilo que a gente sempre bate, né? Até como o próprio canal. Dados, isso vai trazer uma qualidade significativa, né? E até complementando aqui, é importante deixar isso claro, né, Rodrigo? Já falei aqui algumas vezes, mas a duplicata escritural ela não substitui a duplicata cartular. Né? Então a lei de 1968 ainda está valendo e tudo aquilo que ela pede para o sacado também continua valendo. Então o sacado continua tendo um período para ele dar o aceite dele, ele pode dar o aceite, ele pode dar recusa, ele pode simplesmente não se manifestar.
né? E aí tem gente que trata isso como aceite tácito, né? Ele tem ali informações, ele recebe informações sempre que uma duplicata que foi emitida contra ele é negociada, então ele tem ciência da negociação. A famosa comissária do mercado, né? Não vou dizer que ela vai acabar, mas vai reduzir muito, né? Porque o sacado é notificado a cada negociação. E ele também tem o direito de contestar operações. Então, caso ele verifique lá que teve uma duplicata que ele não tem conhecimento, que foi emitida contra ele sem autorização, ele vai poder abrir um processo de contestação e as escrituradoras ali vão ter um trabalho de analisar aquilo e, ao final, chegar a uma decisão. Então, perceba que ele participa mesmo, tá? Ele é uma entidade ativa, né? Ele é participante ativo ali do arranjo. E a participação dele muda a qualidade do recebível. Isso é muito importante. Isso foi a gente participou... Eu participei agora de um encontro do Anfidic no INSPER, e eles levantaram vários pontos, né, que, sem sombra de dúvida aqui, se a gente tivesse que marcar um outro encontro, Vitão, ia ser só em relação ao sacado. Porque o que teve de pergunta do pessoal... Então, você que fez a pergunta, que a gente não colocou aqui, só relembrando, tá? Nós vamos encaminhar as respostas lá, porque foram muitas, até agradeço todos que participaram. Mas até só desculpa te cortando aqui, mas é uma pergunta que não apareceu aqui, mas sempre aparece, que é: você acredita que os sacados vão dar o seu aceite? Assim, também é um tópico a gente imaginar que todo sacado, a partir de amanhã, vai começar a entrar numa plataforma e aceitar suas duplicatas. A gente sabe que isso não vai acontecer. Mas eu acho que cabe ao mercado cada vez mais fomentar isso. E aqui trazendo até os papéis de representação, né, do agente de escrituração. De repente, no futuro, a gente pode criar um agente que ajude o sacado também a dar o seu aceite, né? Então, fomentar que isso aconteça, com certeza vai trazer uma melhoria para o mercado, assim, brutal, né? Você tem a garantia do título perfeito, né, o título que foi emitido e reconhecido como devido por alguém, junto com todos os outros parâmetros que a duplicata escritural traz, vai te dar um monitoramento, né, do ativo de ponta a ponta. Então é muito importante fomentar isso. Tá até deixando um recado aqui para o mercado: fomentem o sacado a dar o aceite. Não, isso entra também em contato direto em um dos pontos que a gente já está conversando, já está em mesa de discussão, que é a inteligência artificial ajudando nessa ponta de ligação, tanto de comunicação quanto do aceite, né? Eu tenho uma pergunta do Marcos, que eu vou só fazer para você, porque o Marcos Freitas, participante, obrigado também. Você viu que já parte a gente respondeu, que a gente começa a entrar aqui no cenário, mas o Marcos falou assim, né? Vai precisar ter aceite na duplicata? E como devemos entender esse aceite? Recusa, diferentes situações e tal, para acontecer a operação. Então, vai precisar ter aceite na duplicata? De novo, reforçando, continua valendo a lei de 1968, então a duplicata ela tem que ter o aceite, né, para ela ser considerada um título perfeito. Então aqui eu posso ter o aceite, a recusa, ou simplesmente o meu não posicionamento, né, que é que muita gente chama de aceite tácito. Então são os três ali, as três informações que o sacador deve escolher uma das três ali no momento de atestar suas duplicatas. De atestar, né? Maravilha. Maravilha. E a Regina Talansky, Regina, eu não sei se eu estou pronunciando correto, tá? Mas eu acho que é Regina Talansky, ela trouxe uma situação muito prática, assim, ó. Quais são os impactos para a checagem e para o sacado que hoje diz que não admite a cessão do título? Bom, Regina, acho que para checagem é total, assim, total. Hoje eu vou me arriscar aqui e falar um pouquinho sobre o processo, tá? Tenho aqui a licença poética, que eu não sou especialista, mas hoje as empresas, as factories, as securitizadoras, até os FDICs em alguns casos, tem mesas ali grandes de pessoas que entram em contato com o sacador, às vezes por telefone, às vezes com o sacado, desculpa, às vezes por telefone, às vezes pelo WhatsApp, confirmando a existência daquela duplicata. Então ainda é um trabalho braçal, né, um trabalho complexo de conseguir primeiro o contato e segundo essa confirmação pelo contato. Então isso muda completamente. Agora na duplicata escritural eu consigo ter essa informação pela agenda. Então agora a checagem de uma duplicata vai ser simplesmente a consulta da agenda, né? Quando eu fizer a consulta da agenda ali, fazendo aqui uma representação gráfica, vai ter uma marcaçãozinha lá na agenda de que aquela duplicata foi aceita ou foi recusada pelo sacado. Então eu troco todo esse trabalho, né, braçal, de entrar em contato, de pedir uma confirmação, por uma consulta à agenda. Esse é o grande benefício. Qual é a segunda parte da pergunta? Desculpa. Aí ela entrou e falou assim, que hoje diz que não admite a cessão do título.
Essa questão de não admitir a cessão do título, a duplicata escritural não alcança, né? Então aqui continua havendo ainda uma negociação comercial e existe aqui um conjunto de regras por trás disso, mas a duplicata escritural não vai alterar esse processo, ele continua existindo. A diferença com a duplicata escritural é que agora ele é notificado. Perfeito. É impossível eu não notificá-lo, tá? Inclusive é importante deixar claro que a notificação é uma obrigação da escrituradora. E se ela não cumprir, ela pode ser inclusive punida pelo Banco Central. Tá? Então é impossível aqui imaginar que um sacado não será notificado de uma emissão de duplicata ou de uma negociação de duplicata. Eu ia até falar dessa comunicação. Agora eu tinha um gatilho que eu trazia para falar dessa comunicação com a escrituradora e até quais impactos poderiam ter de ser notificado. Isso já previamente respondeu. Então a gente consegue perceber, né, que a gente começa a falar de registro, e a gente chega rapidamente em checagem, em evidência, regra operacional, que, de novo, né, essa preparação ela não pode ficar só na parte jurídica, de operação e de tecnologia. Tem que trabalhar isso em conjunto, porque a tecnologia agora tem um peso essencial, né? Bom, muito bem. Vocês viram aí, né? Eu falei que era uma aula hoje, né? O Vitor aí tá passando uma aula. Expectativa demais, né? Eu vou desistir. Não, tá todo mundo aí ficando bem claro que não é expectativa, né? É realidade. Agora, vamos entrar um pouco nessa infraestrutura nova, né, de risco, qualidade de informação, carteira, decisão, que é quando a gente fala de crédito, FDICs, securitizadoras e assim por diante, tá? E esse daqui também tive muitas perguntas. Se desse aqui eu ia fazer várias, mas eu vou começar a ler porque separei 3 aqui que eu achei imprescindível, tá? Letícia Soares, obrigado, Letícia. A Letícia falou assim, ó: as duplicatas adquiridas por securitizadoras também entram nessa nova dinâmica de registro e acompanhamento? Com certeza, Letícia. A normativa do Banco Central é uma normativa que alcança o mercado financeiro, né? Então ela vai atingir diretamente as instituições financeiras, traduzindo bancos. Né? Então a duplicata, nesse primeiro momento, eu ainda acredito, opinião pessoal, tá? Mas eu ainda acredito que haverão mudanças aqui no meio do caminho, mas por enquanto a normativa alcança instituições financeiras. Mas a regra é muito clara: qualquer operação com uma instituição financeira levará esse cliente, né, esse sacador, ao arranjo de duplicata escritural. E aí na convenção da duplicata escritural também é muito claro: uma vez emitida uma duplicata escritural, esse sacador ele não pode emitir uma duplicata cartular ou eletrônica. Então, mesmo acreditando, né, mesmo aqui constatando que a normativa atinge a instituição financeira, com essa série de obrigações, o sacador vai inevitavelmente entrar no mercado da duplicata escritural. Total. E aqui eu acho até um pouco ruim essa visão do mercado de tentar buscar a obrigatoriedade, porque a gente está falando de um processo que envolve risco. Então, por mais que não seja obrigatório, de repente você não participar dele te deixa em desvantagem perante aquela entidade que participa, né? Exatamente. E aqui tem algumas regras também que mudaram um pouquinho, mas que já existem no registro, que são regras de protesto, quem é o titular da duplicata de fato. Então, a escritural muda isso. E o título que foi registrado ou que tem a titularidade trocada no arcabouço ali do arranjo, ele passa a ter um dono definitivo. Então imagina que eu tenho aqui uma duplicata escritural negociada com o Rodrigo. Se eu fizer uma duplicata escritural e negociar com o B, né, um concorrente seu, o que vai valer é aquilo que está no arranjo da duplicata escritural de fato num processo de protesto. Então, independente da obrigatoriedade, que eu ainda imagino aqui que vai mudar, o ficar ou não, participar ou não do arranjo te coloca numa grande desvantagem diante do risco, né, diante do crédito. Eu costumo falar que, independente da data de obrigatoriedade, comece a pensar dessa forma, né? Comece a ajustar o processo dessa forma que a dor vai ser muito menor, né? E nós temos os reguladores, né? Então, aqui é uma norma que vem do Banco Central, mas daqui a pouco pode sair uma normativa da CVM que regulamenta isso com o mercado de capitais também. Mas eu acho que independente da normativa, sabe? Eu acho que o nosso mercado está muito acostumado a ficar esperando o regulador obrigar para fazer algo. Acho que aqui entra uma questão de qualidade de crédito. E qualidade de crédito não precisa de um regulador para obrigar, né? A gente pode consumir esse crédito de uma forma mais segura, né? Total, risco e assim por diante. Maravilha. Outra pergunta. Cássio Silfo.
Cássio, obrigado. Também imagino que eu estou pronunciando corretamente seu sobrenome, Cássio Silfo. Ele fala, a pergunta dele foi a seguinte, Vitão. Essa nova forma melhora a qualidade do recebível ou melhora a qualidade da informação que temos para analisar esse recebível? Eu acho que se eu entendi direito aqui, Cássio, uma coisa é um pouco consequência da outra, né? Porque, como eu comentei, nós temos a agenda. Na agenda eu tenho aqui uma série de informações sobre aquele recebível. Então, na agenda eu vou conseguir consultar a nota fiscal que está vinculada à duplicata. Na agenda eu vou conhecer eventos de recompra, por exemplo, né? Obviamente eu dependo aqui de uma autorização do sacador, né? Mas eu posso ter esse dado. Eu tenho aqui trocas de titularidades na agenda, então isso me dá um local, uma central de risco dessa duplicata, né? E aí, tendo essa visão centralizada do risco... Rastreabilidade, né? Com certeza. Então, para mim, isso já traz uma qualidade melhor no crédito, tá? Se eu entendi direito a pergunta do Cássio, ali um pouco consequência da outra, né? Então, a duplicata escritural, ela melhora a qualidade do ativo? Sim, porque ela melhora a qualidade da informação e com a qualidade da informação eu posso tomar uma decisão de crédito melhor, né? Total. É rastreabilidade, inteligência, carteira, risco, monitoramento, Perfeito. cara, ele abre tudo. E né, você ter esse controle de uma forma centralizada, né, um ledger, como a gente fala aqui no blockchain, é muito mais simples, né, do que hoje você consultar birôs de crédito, Exato. que é o processo que acontece, né, você toma uma decisão de crédito muito mais baseada no devedor e menos no título. Exatamente. Agora nós estamos centralizando isso tudo em uma única agenda. Então ali você tem a vida do título da sua emissão até o seu pagamento de fato. Maravilha. Mais uma ainda trabalhando dentro dessa jornada, né? A gente falando aí de crédito, FDICs, enfim, essa infraestrutura nova de risco. Carlos Ferreira. Carlos Ferreira, muito obrigado. O Carlos fez uma pergunta que é assim, né? Em que melhora na concentração de uma operação? Na capacidade de enxergar e controlar? O que melhora, por exemplo? Eu acho que se eu entendi direito aqui, Cássio, uma coisa é um pouco consequência da outra, né? Porque, como eu comentei, nós temos a agenda. Na agenda eu tenho aqui uma série de informações sobre aquele recebível. Então, na agenda eu vou conseguir consultar a nota fiscal que está vinculada à duplicata. Na agenda eu vou conhecer eventos de recompra, por exemplo, né? Obviamente eu dependo aqui de uma autorização do sacador, né? Mas eu posso ter esse dado. Eu tenho aqui trocas de titularidades na agenda, então isso me dá um local, uma central de risco dessa duplicata, né? E aí, tendo essa visão centralizada do risco... Rastreabilidade, né? Com certeza. Então, para mim, isso já traz uma qualidade melhor no crédito, tá? Se eu entendi direito a pergunta do Cássio, ali um pouco consequência da outra, né? Então, a duplicata escritural, ela melhora a qualidade do ativo? Sim, porque ela melhora a qualidade da informação e com a qualidade da informação eu posso tomar uma decisão de crédito melhor, né? Total. Rastreabilidade, inteligência, carteira, risco, monitoramento, Perfeito. cara, ele abre tudo. E né, você ter esse controle de uma forma centralizada, né, um ledger, como a gente fala aqui no blockchain, é muito mais simples, né, do que hoje você consultar birôs de crédito, Exato. que é o processo que acontece, né, você toma uma decisão de crédito muito mais baseada no devedor e menos no título. Exatamente. Agora nós estamos centralizando isso tudo em uma única agenda. Então ali você tem a vida do título da sua emissão até o seu pagamento de fato. Maravilha. Mais uma ainda trabalhando dentro dessa jornada, né? A gente falando aí de crédito, FDICs, enfim, essa infraestrutura nova de risco. Carlos Ferreira. Carlos Ferreira, muito obrigado. O Carlos fez uma pergunta que é assim, né? Em que melhora na concentração de uma operação? Na capacidade de enxergar e controlar? O que melhora, por exemplo? Carlos, na concentração da operação, se eu entendi bem a pergunta aqui, não tem interferência da duplicata escritural, né? Mas com certeza, de novo, voltando aqui para a questão de crédito, você vai ter uma decisão mais consciente sobre o crédito, né? Então, eu imagino que se você quiser aumentar a sua concentração, pelo menos você está fazendo isso de forma consciente, está fazendo isso baseado em uma análise, baseado na qualidade do recebível, né? Mas na concentração em si, eu não vejo esse impacto da duplicata escritural. Tirando essa questão da informação, né, da decisão. Perfeito. Aqui conecta bastante com o que a gente, obviamente você conhece bem, mas o Portal FDIC que a gente traz, que é exatamente essa, não olhar somente por um título isolado. Aí você olha, por exemplo, para tudo que aquilo representa de carteira, concentração, risco, e aí isso incrementa, né? Isso inclusive traz essa...
É esse aqui que cenário entra a maior, né? importância da agenda, né, Rodrigo? Então, a sua decisão de compra agora não é baseada só na compra. Né? Exato. O Rodrigo não vai simplesmente comprar minha duplicata porque ele acreditou agora, fazendo análise dessa duplicata, que a duplicata é boa, que o meu sacado é um bom pagador. Então, eu começo a tomar a decisão baseada na agenda. Então, se eu tenho ali, por exemplo, um sacador que tem uma agenda de duplicata que constantemente tem a nota cancelada, poxa, já não é um bom sacado. Escolhe Né? diferente, Você né? tem, eu vou ter ali uma operação com esse sacador com uma concentração maior, né? Puxando a pergunta anterior, não faz sentido. Então, acho que essa decisão baseada no histórico, né? Tem um grande amigo que sempre fala, você para de ver a fotografia e começa a ver o filme, né? Então, aqui literalmente você está vendo a novela inteira, né? Você tem a duplicata cancelada, você tem a nota cancelada, você tem a recompra, você tem o recebível que não foi pago e está registrado. Então, a sua decisão começa a ser uma decisão muito mais baseada no arranjo, baseada na agenda e não em um recebível específico. Né? Não, maravilhoso. Agora entra num grupo agora, Vitão, que é bem importante, né? Assim, ó, sem sombra de dúvida, e aí isso mobiliza, inclusive, o que o DRI Talks tem como proposta, trazer as referências de mercado para a gente conversar, o que tem dados, inteligência artificial, tudo que envolve essa parte tecnológica, né? Mas esse checklist do que a tecnologia precisa ser ajustada. Aqui tem eu tenho aqui, obviamente, um universo de coisas para a gente conversar. E tem, inclusive, você que está acompanhando aqui, compartilhe, porque tem vai ter uma novidade já e uma parte muito legal, inovação, tá? Presente é bom, presente é bom. de bate-pronto aí para todo mundo. Mas eu vou juntar, eu acho que tem duas perguntas aqui, que aí depois eu tenho que fazer uma para conectar, né? Que é o Paulo Reis e o Marcelo Rocha. Paulo Reis e Marcelo Rocha, obrigado aí mais uma vez a participação, tá? Eu vou fazer as duas, mas é que uma complementa a outra, tá, Vitor? Então acho que faz sentido aí. Sim, ó, o Paulo perguntou, o Paulo Reis falou assim, o que as empresas terão que ajustar em seus sistemas? Aí o Marcelo também complementou e falou assim, o que eu preciso adaptar hoje para transformar meu processo atual em uma operação estruturada para duplicado escritural? Como vai funcionar? O que eu preciso adaptar de fato? Para responder essa pergunta, Rodrigo, a gente tem que considerar o participante. Né? Quem é o participante? Né? Se for uma empresa, um sacador, um sacado, então ele vai precisar ali criar conexões provavelmente com seus ERPs. Eu acho super importante começar a procurar isso, que não é uma coisa, né, que o ERP está tão acostumado a fazer. Ele vai ter que criar conexões ou pelo menos melhorar o fluxo da sua informação de pagamento, da sua conciliação, porque agora ele também tem que dar essa baixa na conciliação lá na agenda, caso ele não venda esse recebível, né, na agenda de duplicatas. Então, basicamente, ele vai ter que procurar o ERP dele aqui e discutir, no mínimo, como vai funcionar a duplicata escritural. Ou existem soluções do mercado, como plugins, etc. O mercado está se movimentando ainda, mas, resumindo, ele precisa falar imediatamente com o ERP dele. Quando a gente fala do participante agente financeiro, aí nós temos aqui uma mudança mais complexa, né? Quando, principalmente olhando o processo atual, o arranjo muda tudo, ele muda o processo, ele muda a tecnologia, né? Ele muda a forma de trabalhar de fato. Então, olhando para TI, olhando para sistema, ele também precisa procurar o seu RP para começar, ele precisa ter uma registradora, que é por onde ele vai consultar as agendas, né? Ele tem que rever toda a agenda de crédito dele. Agora, os birôs que ele consulta não deixam de ser importantes, mas a agenda passa a ser a entidade mais importante, ao meu ver, né? Então, troca aqui um pouco o contexto. A gente falou um pouquinho da checagem, né? O processo de checagem muda completamente. Então, ele precisa trazer a tecnologia mais próxima aqui do dia a dia, né? Nós vamos precisar de plataforma para fazer isso. E, de fato, a parte regulatória, a parte legal, né? Porque também, olhando o arranjo da duplicata escritural, eu já falei de algumas mudanças aqui, outras eu não detalhei tanto como o processo de cobrança, mas isso também leva a uma mudança no arranjo contratual. Quando a gente fala em fundo de FDIC, por exemplo, muda o regulamento do fundo, muda as características do risco do fundo, muda o recebível, né, muda a forma de operação.
Quando a gente pensa aqui numa securitizadora, o recebível é novo. Então, dando um exemplo aqui, eu gero uma debênture lastreada em duplicata. Poxa, a duplicata tem que ser escritural. Então, eu tenho que vincular o ID, né, a identificação da duplicata, à debênture no futuro. Então, muda o complexo aqui, deixa um pouco mais complexo o processo operacional. Acho que imediatamente esses dois pontos aqui que não são pequenos, né, processo e tecnologia, onde todo mundo precisa olhar. A gente sabe que no mercado de capitais em especiais em FDICs, essa é uma das partes super mega importantes, porque a tecnologia tem que estar integrada, chega em toda a parte de qualidade do processo, né? Mas tem uma aqui que eu deixei marcada, e eu também tenho. Então, eu sou o Rodrigo Martinez, eu também tenho perguntas, tá? Brincando aí que tem muita gente. Que aí eu coloquei para até conectar com uma parte seguinte. Faz sentido imaginar uma camada anterior ao registro, Vitão, capaz de validar regra, dados, documento, elegibilidade, antes da operação subir para essa infraestrutura oficial? Com certeza, Rodrigo. Acho que separando aqui a tua pergunta em duas fases, né? Uma fase é a operação em si. Então, todo o processo pré-operacional, né? Porque a operação de fato vai acontecer na troca de titularidade, de novo, ele é baseado na agenda. Então, é super importante aqui você ter uma camada intermediária para fazer essa validação da agenda, fazer essa análise de crédito nova, né, que eu estou comentando aqui, antes de negociar o recebível de fato. E quando a gente olha para o arcabouço legal, é muito mais importante, inclusive, porque aqui, como eu disse, FDIC tem mudança de regulamento. Mudança de regulamento não é feito de uma hora para outra. Né? Muda termo de cessão, então eu preciso rever aqui os termos que eu tenho, eu preciso ver as condições de negociação, muda contrato de adesão, porque agora provavelmente eu vou querer colocar o meu opt-in lá no momento do cadastro do meu cedente, né? Junto com o contrato de adesão. Então essa análise regulatória é uma coisa que tem sido dito muito pouco sobre, mas ela acontece, ela muda o funcionamento drasticamente do fundo. Então, até sugiro que existam essas camadas, né? E até sugiro que passem a olhar um pouco mais para isso. Acho que é bem importante, tanto quanto a operação em si. Eu fiz essa pergunta porque obviamente o que dentro de todo o mercado eu ouço bastante, e é isso que a gente está movimentando também muito com a plataforma Orion, inteligência artificial, para ver tudo antes que aconteça, né? Esse passo antes de que tudo aconteça para descobrir o problema, não depois, né? Então, antecipar esse cenário, tá? Dá muito menos... o esforço é muito menor do que corrigir o que der errado muito depois. Menor. Né? Enfim, todo o processo, né, de ver o pré. Bloco 6. Aí estamos chegando perto da novidade aí para passar para todos, mas como a empresa está preparada. Essa é uma combinação um pouco de levar para o público a compreensão desse diagnóstico como um todo do que a gente está passando, né? E aí eu tenho uma pergunta central, Vitão, que é assim, ó, depois de tudo que falamos, sacador, sacado, aceite, cessão, sistema, risco e etc., né? Quais os principais pontos que você avalia dizer que uma empresa está preparada? A gente falou de consolidando, você já falou um pouco, né? Na questão de sistemas em específico, mas vamos estender um pouco mais. Quais são os principais pontos que quem está assistindo a gente agora fala assim, eu preciso olhar para isso, que é uma dica do Vitor, tá? Para ficar preparado. Eu acho que o processo, Rodrigo, a gente já falou aqui um pouquinho de tecnologia, então não vou voltar a falar de TI, mas o processo em si, que você viu que vários processos aqui são alterados, né? A análise de crédito, a checagem, a formalização, ela muda completamente. Quando a gente olha aqui a economia real, né, o empresário, essas conexões com o RP, então acho que tirando a parte tech, tudo se resume ao processo, e o processo muda bastante. E não é aquela coisa que dá para esperar amanhã, sabe? Acho que isso que tem que ficar muito claro. A gente está muito acostumado no mercado financeiro a fazer mudanças da noite para o dia, né? Dessa vez, a economia real está diretamente envolvida na mudança. Então, é utópico a gente imaginar novamente que esse pequeno, médio empresário vai se estruturar, vai fazer toda a conexão necessária um dia antes da vigência da norma. Então, acho que o principal ponto é olhar o processo, né? A gente já falou da parte legal, a gente já falou da tecnologia, agora colocando aqui um pouquinho o processo em destaque. Muito bom. Então, eu vou pegar essa parte do processo e vou trazer para vocês uma novidade
tá? Para o Vitor não é uma novidade, a gente já conversou um pouco antes, né? Então não é uma novidade, mas é uma coisa muito legal. Eu convido todos que estão participando aqui agora a se cadastrar no Portal FDIC, portalfidic.com.br. É o ecossistema de quando fala de FDICs, né? Então tem lá dados, tem informações públicas, tem todos uns estudos lá por trás para trazer, mas o grande objetivo é evangelizar o dado e dar autonomia para que você consiga ter aquelas informações vindas de CVM, ANBIMA de forma mais simples. Legal. Mas quem tiver cadastrado lá, isso eu já peço para todo mundo entrar nessa comunidade, além de dicas, novidades em diversos pontos, vai receber um diagnóstico. Vai usar a plataforma Orion, a inteligência artificial, vai fazer um diagnóstico para entender como que está esse ponto inicial de preparação em relação ao duplicata. Muito legal. Então, a gente está montando toda uma estrutura para começar a dar um direcionamento, porque você falou diversos pontos aqui, foram maravilhosos, mas esse agente de IA, ele vai ajudar para te colocar o diagnóstico, como que você está hoje, os principais fluxos atuais, olhar a questão de regulamento, enfim, trazer essa consolidação como ajuda para quem estiver participando do ecossistema. Então, você que está aí agora, cadastra lá portalfidic.com.br, vai receber uma comunicação do time dentro da comunidade e vamos aí ajudar nessa parte desse diagnóstico inicial. Tá? Então, acho que esse é um grande diferencial, né? A gente e a IA tem uma memória muito melhor que a do Vitor. Se eu esquecer alguma coisa, ela não vai esquecer, né? Com certeza. Te brinca e fala assim, se a gente não conseguir entender aí, pelo menos a IA ajuda, né? Mas brincadeira à parte, isso não é só para colocar aqui, né? Não é uma contratação, certificação, é como proposta mesmo desse ecossistema, é ajudar nessa caminhada, né? Até por pessoas, e de estar trazendo, por exemplo, só essa aula tua hoje aqui, para a gente, ela com certeza é um dos passos que está aí do nosso time também, para estar evoluindo na parte desse diagnóstico, tá? Maravilha. Então isso fica aí uma dica. Então para todo mundo que está aí consumindo agora, é um baita de uma oportunidade, tá? Passamos aí, estamos com os nossos 53 minutos. Eu sempre tento trazer ali dentro de uma hora, né, do encontro para o conteúdo para todo o nosso público. E eu sempre encerro, então, com a mesma pergunta. A nossa proposta é ajudar as pessoas, trazer esse conteúdo, né? E ainda mais é um conteúdo muito novo, é um conteúdo que tem algumas pessoas que estão participando aqui que é novidade, né? Tem algumas pessoas aqui que sabem que não é tão novidade, mas está deixando a hora que... não, mais para frente, deixa dar o problema, né? Digo para todos, vamos tentar ver isso antes, e essa é a preocupação também do Portal FDIC, desse diagnóstico com a inteligência artificial. E tem aqueles que já estão, não, deixa eu já me preparar, isso é muito legal, né? Então, Vitão, para quem acompanhou a gente até aqui agora, e ainda não começou a se preparar, a pergunta é sempre a mesma, tá? Qual é a dica, aí pode ser de processo, tecnologia, enfim, que aquela pessoa que está ali agora acompanhando tem que acordar amanhã de manhã e falar, cara, eu ouvi o Vitor e o Rodrigo falando disso e eu preciso arrumar, ou eu preciso ir atrás para ajustar esse conteúdo. O que o Vitor dá aí como mensagem final? Cara, primeiro aqui falando da nossa conversa como um todo, né, Rodrigo? É um tema para ficar horas aqui conversando, né? Um tema, literalmente, eu sou um apaixonado pelo mercado, nós passaríamos aqui pelo menos um dia falando sobre duplicata escritural. Tentar resumir tudo isso em uma hora, né? Além de ser um tempo curto, ainda você deixa passar vários detalhes que na lupa ali, na hora de olhar, pode mudar drasticamente a operação. E nós hoje estamos muito acostumados a tomar decisões com informações que vêm de fora. Né? Então tem um monte de gente falando sobre duplicata escritural. Meu LinkedIn ali, todo dia eu vejo mais um especialista falando de duplicata escritural. Né? É um assunto muito importante, está em voga. Né? Eu não sou contra falar, dou super apoio para.
Mas a minha recomendação é que procure informação na fonte, sabe? Então, nós temos no site do Banco Central a Convenção das Escrituradoras. Eu acho super importante todo mundo leia para entender como funciona o arranjo, quais vão ser as regras do arranjo, o que eu posso e o que eu não posso fazer dentro do arranjo. Nós temos a normativa, nós temos a lei do Banco Central. Então, são todos documentos públicos, né? E consultar essa informação na fonte, com certeza vai dar o direito de você tomar a sua interpretação, né? E não receber a interpretação de um terceiro. Então, uma recomendação que eu dou é saia daqui, não espera amanhã não, vai hoje mesmo. Começa a consultar duplicado escritural aqui, site do Banco Central tem toda a documentação, estuda o arranjo, entenda como o arranjo vai funcionar. Eu não tenho dúvidas de que o melhor especialista para tomar decisão no seu processo é você, é o especialista, né? Então, minha principal recomendação é essa, cara. Estude o material na fonte, estude o processo como um todo, mas seguindo aquilo que está público hoje, que é a normativa. Não, legal. E eu vou, três pontos para fechar aqui. Eu acho que o mais importante é obrigação pode ter uma data, né? Mas a preparação precisa começar antes. Com certeza. Isso não pode... obrigação tem uma data. Não, mas vou começar ali próximo. A gente já sabe que isso não funciona, né? Então ela tem que ser antes, tá? E a preparação ela é multidisciplinar. É processo, pessoa... Porque muda a etapa, né? São dados, governança, tecnologia. Eu acho que são esses dois pontos. Então não espere, né? Chegar na data, já começa a antecipar. Né, até porque é uma mudança complexa, né? Novamente, acreditar que vai ser mais uma que nós vamos tocar nas vésperas ali é muito risco, tá? Eu acho muito arriscado. Acho que é uma preparação que deveríamos ter começado já pelo menos 6 meses atrás, mas ainda não está tarde, né? Melhor hoje do que amanhã. Então, eu super recomendo começar a olhar esse assunto o mais rápido possível. Até por isso que a gente já tinha conversado um pouco antes, é a proposta de ajuda aí da comunidade através do Portal FDIC, tá? Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Eu acho que foi um encontro sensacional. Vitão, Vitor Lustre, né? CIO da CRDC. CRDC, muito obrigado pela parceria. Já mais uma vez, aí a gente trabalhando junto com uma grande escala para vir. O Vitor aqui presente, cara, muito obrigado. É sempre uma honra poder estar aí conversando e é um aprendizado, né? Eu brinco e falo assim, quando o Vitor começa a falar, fala assim, não, de tal ano, disso daí não muda. É sempre um aprendizado lá pra gente ter, tá? Então, obrigado você que ficou aqui agora com a gente. Pode compartilhar esse conteúdo, eu acho que ele faz muito sentido, que gera muitos conhecimentos. Obrigado à SPM por mais esse encontro aqui. E estamos aí. Eu acho que a grande proposta é conte com a comunidade, o Portal FDIC, com o Data AI Talks, para estar gerando conteúdo constante aí. Obrigado, viu? Maravilha, Rodrigo. Eu que agradeço o convite. Deixa eu fazer meu jabá também, né? Todo mundo fez o jabá aqui. Deixa eu fazer meu jabá. Quem é cliente da CRDC já conhece a plataforma da CRDC. Nós estamos também criando lá um modelo integrado de operação. Então faz todo sentido você procurar lá o comercial, dar uma conversada. Já pensando numa estrutura que atenda a duplicado escritural, atenda a necessidade de registro, para quem quiser ser agente de escrituração, para quem quiser contratar um agente de escrituração. Então faz super sentido você também aqui já estudar o Portal FDIC, entender toda a dinâmica aqui, ler lá a normativa que eu comentei e dar uma visitadinha também no site da CRDC, procura o nosso comercial para entender como que está o serviço, né? A CRDC tem uma parceria com a Portal FDIC, né? Então eu acredito que você vai falar um pouco disso mais para frente. Também vamos falar na CRDC, mas aí deixar o pessoal antenado aí também, contribuir para o meu jabá aqui. Não, maravilhoso. E tem um spoiler aí. Logo em breve vai ter uma comunicação ela toda integrada falando da parceria aí que, sem sombra de dúvida, vai revolucionar. Então, obrigado de novo. Muito Valeu. bom Obrigado ter você você. aqui. Cara, gente, brigadão. Até a próxima. Até mais, pessoal. Valeu, abração. Tchau, tchau. Tchau.